Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Multiverso, Sobrevivência em Tokyo Ghoul, capítulo 171. Mesmo sem usar todo o seu poder, o gelo comum empunhado por Ejiate é simplesmente inadequado para suportar o calor explosivo liberado por Jormungandr. Os choques entre os dois se aceleram. O golpe horizontal de Jormungandr colide com a lua de gelo, e o tremor secundário aterrorizante empurra ambos meio passo para trás. Quanto mais Ejiate luta, mais animada ela fica, pronta para continuar. Entretanto, Shin Tsukiara rapidamente levanta a mão para detê-la. Ei, pare com isso! Shin Tsukiara exclamou apressadamente. Ao ouvir isso, Ejiate embainhou sua lua de gelo, movendo-se graciosamente na frente de Shin Tsukiara. Ela é alta, com olhos claros como água, livres de qualquer impureza. Ejiate nessa postura parecia extremamente legal, uma verdadeira rainha. Ela estendeu os dedos e levantou o queixo de Shin Tsukiara. Essa foi a primeira vez que Shin Tsukiara foi provocado por uma mulher, procurando encrenca. Shin Tsukiara disse irritado. Ejiate riu baixinho, nem um pouco chateado, e de repente ficou gentil novamente, inclinando-se para o abraço de Shin Tsukiara. Essa mudança repentina pegou Shin Tsukiara de surpresa. Ejiate é assim mesmo. Quando conhece alguém de quem realmente gosta ou alguém mais forte que ela se torna submissa. Isso está enraizado em sua profunda crença na sobrevivência do mais apto. Shin Tsukiara não a afastou, preferindo aproveitar o momento de calor. À distância, o som de passos apressados ficou mais alto. Era a guarda imperial da cidade vindo correndo. No entanto, assim que entraram na floresta, avistaram uma figura assustadora. Imediatamente se posicionaram em posição de sentido, saudando respeitosamente a figura azul-gelo. Saudações, General Ejiate. Somos da guarda da cidade imperial procurando pelo ataque noturno. Não tem ninguém aqui que você esteja procurando. A voz fria de Ejiate soou. Apesar das suspeitas, o jovem capitão da guarda imperial da cidade não ousou contradizê-la e saiu imediatamente após reconhecer. Então, me diga agora, como você se juntou ao Night Ride? Assim que a guarda da cidade imperial foi embora, Ejiate se virou para Shin Tsukiara, que estava escondido atrás dela, para perguntar. Shin Tsukiara parecia um pouco sério, com a mão ainda em volta da cintura macia de Ejiate. O toque era suave, talvez por ela ser a essência de um demônio. Mesmo através do uniforme azul claro, havia uma sensação refrescante ao toque. Ejiate, estranhamente, corou levemente. Estou te pedindo uma coisa séria. Shin Tsukiara deu de ombros, puxando Ejiate para seus braços e começou a falar. Você não acha que o estado atual da cidade imperial é excessivamente decadente? As autoridades se protegem, o povo sofre e há muito tempo existe um ressentimento generalizado. Você se juntou ao exército revolucionário? Ejiate franziu a testa. Se for esse o caso, Shin Tsukiara seria seu inimigo. Ela não pôde deixar de ponderar se deveria levar Shin Tsukiara de volta à força. Dado seu status e posição, ninguém ousaria culpar Shin Tsukiara. Shin Tsukiara balançou a cabeça. Ele se juntou ao Night Ride para criar laços com seus membros, tanto pelas meninas quanto para controlar o Night Ride. Mas ele não se importava muito com o exército revolucionário. O que importa? Não importa como este país mude, enquanto alguém controlar os militares, ninguém poderá virar o jogo. Tudo bem, desde que não me afete. Ejiate é uma mulher inteligente. Ela entende claramente a situação atual do país. A razão pela qual ela não se incomoda é porque ela realmente não se importa. Contanto que isso não a afete, não importa. O que ela precisa é de alguém que possa lhe fornecer um campo de batalha confiável para satisfazer seus desejos de matança e combate contra os fortes. Claramente, o ministro que controla toda a capital entende as necessidades de Ejiate. Os dois têm uma relação de colaboração, mas aos olhos de Ejiate, esse parceiro não é crucial. Ela pode derrubá-lo a qualquer momento. Mas eu me importo. Shin Tsukiara não precisa explicar muito, ele só precisa expressar seus pensamentos. Ou melhor, eu não gosto daquele porco gordo. Então expulse-o, disse Ejiate com indiferença, e você poderá se tornar o imperador. Não precisa disso. Não tenho tempo. Só preciso que você administre este país para mim, disse Shin Tsukiara com um leve sorriso. O principal motivo da decadência do país é o ministro, que colocou seus parentes e confidentes em posições-chave, monopolizando o poder. O imperador deste país é apenas uma criança, sem nenhum poder real. Enquanto o ministro cair, Shin Tsukiara acredita que com o status e o poder de Ejiate, ela poderá reorganizar rapidamente as forças do ministro e controlar o país. Se houver uma mudança de regime, será problemático. Ainda há ministros leais neste país. Expurgar tudo seria perda de tempo para Shin Tsukiara. Eu vou ouvir você. Ejiate moveu a cabeça, encontrando uma posição confortável nos braços de Shin Tsukiara. Mas você precisa ter cuidado com as armas imperiais nas mãos do ministro. Elas podem. As armas imperiais em posse do ministro têm uma função única. Podem incapacitar temporariamente outros Teigu. Elas não têm poder de combate em si. É o inimigo dos portadores do Teigu. Esse poder é complicado e também direto. Mas para Shin Tsukiara, isso não é um problema. Ele tem muitos poderes, não apenas os das armas imperiais, como a lua de gelo em posse de Ejiate. Não desperdice o tempo que ganhamos juntos com tanto esforço com aquele porco gordo, disse Shin Tsukiara com um sorriso malicioso. Não vou perder desta vez, retrucou Ejiate teimosamente. A floresta de repente ficou silenciosa. A lua estava alta, e um meio-sol avermelhado nascia no horizonte com um céu vermelho escuro. Mas afinal, eles estavam ao ar livre e por respeito não foram até o fim.
O rosto de Esgiat estava levemente corado enquanto ela permanecia suavemente nos braços de Shin Sukiara, sentindo como se todas as suas forças tivessem sido drenadas. Um poder verdadeiramente mágico. Se outros a vissem em um estado tão vulnerável, ficariam chocados. Ela é a general de sangue de ferro das relíquias imperiais, a presença mais forte, a executora que enterrou centenas de milhares de tribos do norte com suas próprias mãos. Infelizmente, ela só mostra esse lado dela para Shin Sukiara. Shin Sukiara também apreciava o tempo que passava com ela, e eles sussurravam um para o outro. Capítulo 172. Você vai para o ataque noturno de novo? Esgiat estava arrumando suas roupas enquanto falava. Sim. Não fique com ciúmes, você definitivamente é a esposa principal. Shin Sukiara disse com um sorriso. Esgiat tem uma filosofia diferente. Para ela não tem problema falar o que pensa diretamente. De qualquer forma, este país tem um sistema polígamo. Onk. Esgiat bufou friamente, um brilho perigoso brilhando em seus olhos. Shin Sukiara adivinhou rapidamente o que ela estava pensando. Ela provavelmente está procurando uma oportunidade para se livrar de Minnie e dos outros. Não faça nada estúpido. Shin Sukiara lembrou enquanto a ajudava a pentear seus longos cabelos azuis. Vou ficar bravo. Eu entendo. Esgiat olhou para Shin Sukiara, hesitou por um momento e suspirou. Shin Sukiara sentiu aliviado. Esgiat não é de mentir. Se ela se sentir injustiçada, não concordaria. Ela usaria a força diretamente para tentar conquistar Shin Sukiara e então se livrar de Sheeli, Minnie e os outros. A propósito, tem uma coisa que eu quero te contar. Antes de sair, Esgiat de repente deu um tapinha na testa e sorriu. Ontem, o ministro acabou de destituir o ministro-chave que apoia o imperador porque ele tocou nos interesses do ministro. Depois de se reunir com o ministro, ele até disse que enviaria alguém para se livrar dele para sempre. Calcule, provavelmente já é perigoso. Shin Sukiara fez uma pausa. Ele queria derrubar o ministro. Tal assunto poderia ser muito útil para ele. Após o ministro ser deposto, desde que ele não toque no poder imperial do pequeno imperador, ele naturalmente ajudará a administrar os assuntos do Estado. Quanto à possibilidade de o pequeno imperador ter pensamentos rebeldes quando crescer, Shin Sukiara só pode dizer que décadas depois, ele já poderá ter conquistado incontáveis mundos. Um pequeno imperador em um mundo menor, sem poder militar, não pode causar problemas. Por que você não disse isso antes? Shin Sukiara rebateu. Em resposta, Esgiat inclinou o queixo de brincadeira em direção a Shin Sukiara e elegantemente se virou e foi embora, acenando com a mão atrás das costas para Shin Sukiara. Fora da cidade imperial, o canto da boca de Shin Sukiara se contraiu. Ele sabia que ela estava com ciúmes e deliberadamente lhe deu uma tarefa difícil para incomodá-lo. Shin Sukiara suspirou. Então sua figura brilhou, desaparecendo rapidamente do local, fora da cidade imperial. Em um caminho bastante escondido e sinuoso, várias carruagens luxuosas viajavam nele, cercadas por guardas de cavalaria bem equipados e totalmente armados. Dentro da carruagem, maldito ministro, ele vai arruinar este país. No que diabos ele quer transformar este país? O homem de meia-idade que falou, vestido com roupas finas, deu um tapa na mesa com raiva. Pai, agora não é hora para isso. Se você cair, este país estará realmente além de qualquer salvação. Ao lado do homem, havia também uma linda jovem, de uns 16 ou 17 anos, elegantemente decorada, como uma boneca de porcelana. O homem que falou chamava-se Pedro. A menina se chamava Silvia. Ambos estavam sentados em uma carruagem saindo da cidade imperial. Devido à morte do falecido imperador e à fraqueza do jovem imperador, o ministro assumiu diretamente o controle de todo o país. Isso forçou a maioria dos funcionários leais a tirar seus chapéus oficiais e se esconder. Peter, um ministro sênior, enfrentou tais circunstâncias. Como veterano do Estado, ele foi recentemente acusado de impeachment por se opor às opiniões do ministro diversas vezes na justiça. Conhecendo o caráter do ministro, Pedro considerou a vida de toda a sua família e decidiu deixar a cidade imperial. Pai, não se preocupe. Enquanto eu estiver aqui, não deixarei ninguém te machucar. Silvia disse seriamente. O ministro Peter riu com vontade, muito animado. Minha filha, se você não fosse uma menina, certamente seria uma grande general. Mas normalmente, você ainda deve ser um pouco mais contido, tomar cuidado para não se tornar incasável. Pai. O rosto de Silvia ficou vermelho e ela falou irritada. Podemos não falar sobre coisas que não têm relação com a situação atual? Filha, é só que eu não encontrei um par adequado. Se eu fizer isso, vou perseguir isso seriamente. O ministro Peter riu alto novamente. Justo quando o clima melhorou um pouco, a carruagem parou de repente. O que aconteceu? O ministro Peter ficou surpreso, com o rosto um tanto desagradável. Ele levantou a cortina da janela do carro e viu que a parelha de cavalos havia sido parada por 3 pessoas. Eles são bandidos? Silvia falou com dúvida. Está é a capital imperial. E pensar que existem bandidos até mesmo em um lugar como este? Este país não tem salvação. O ministro Peter falou indignado. Resolvam a batalha rapidamente. Não poderei ficar tranquilo por um dia sequer se não deixarmos a capital imperial. O ministro Peter balançou a cabeça, lembrando-se de sua atitude furiosa na corte. Sim. Silvia saiu da carruagem e começou a orientar os soldados para enfrentar o inimigo. Entretanto, o que eles não sabiam era que esses bandidos não eram comuns. Eles eram os 3 guerreiros bestiais sob o comando do general Esgiat da capital imperial. Embora seja dito que eles estão sob Esgiat, eles na verdade recebem ordens do ministro. Os 3 guerreiros bestiais são Liver, antigo superior de Brand, um ex-general imperial sábio e corajoso. Seu brasão imperial é o Marlin Negro, um acessório feito de órgãos de criaturas aquáticas que controlam o fluxo de água.
Sua técnica secreta é a lâmina de sangue, que usa o próprio sangue como arma. Niall, um pequeno jovem travesti nascido em uma família prestigiosa, de coração frio e cruel, gosta de dissecar pequenos animais. Tem um fetiche por colecionar rostos femininos e gosta de arrancar a pele de seus inimigos. Seu braço imperial é o grito, uma flauta que pode manipular livremente as emoções da plateia. Embora seja conhecida por inspirar o moral no campo de batalha, ela pode, na verdade, manipular dezenas de emoções. Mas ouvi-la repetidamente criará resistência à melodia. A técnica secreta é o advento do deus feroz, que o aprimora por meio da performance. Daidara, um entusiasta de batalhas que gosta de lutar contra oponentes fortes para melhorar seu nível de experiência. Seu braço imperial é Belvaak, um par de machados grandes que só podem ser empunhados por aqueles com força de braço extraordinária. O poder de ataque correspondente também é extremamente forte. Pode ser dividido em 2 machados e arremessado. Enquanto houver força, pode rastrear o inimigo. Os 3 são homens fortes e conhecidos na capital imperial, que não devem ser subestimados. Não subestimem, instruiu o ministro Peter. Sim, Sylvia assentiu. O outro lado tinha apenas 3 homens, mas ousou bloquear o comboio, então deviam estar confiantes. Ela, portanto, não o subestimou e começou a orientar os soldados a adotarem a estratégia mais estável, derrotando-os um por um. A cavalaria começou a se mover. Experiência, é tudo uma questão de experiência. Deixa que eu faço. Entre os 3, o homem robusto de repente caiu na gargalhada, avançando sozinho para o cerco. Ele carregava 2 machados enormes e estranhos nas costas, e sua figura era enorme. Capítulo 173. Daidara avançou, sacando os 2 grandes machados em suas costas. A cavalaria que se aproximava foi instantaneamente derrubada, fazendo com que inúmeros soldados caíssem de seus cavalos. Os machados em suas mãos eram incrivelmente afiados. Com um único golpe, ele podia rasgar a armadura dos cavaleiros e partir o cavalo e o cavaleiro em 2. A cena era extremamente sangrenta. Sylvia ficou atordoada. Ela entendeu instantaneamente que essas 3 pessoas não eram bandidos comuns. Eles provavelmente eram assassinos enviados da capital imperial. Malditos ministros! Sylvia cerrou os dentes, sabendo que soldados comuns não seriam capazes de lidar com eles. Ela sacou a espada e atacou. Sylvia era bastante habilidosa e podia ser considerada uma especialista entre as pessoas comuns. Ela já havia caçado uma criatura de alto risco antes. Mas contra um usuário de arma imperial, os 2 obviamente não estavam no mesmo nível. Você pode me dar mais experiência? Daidara sorriu cruelmente, olhando para a figura pequena e bonita de Sylvia, já imaginando despedaçá-la. Não estrague a pele dela, Daidara. Quero arrancá-la e usá-la como decoração, disse Niall de lado, seus lindos olhos examinando Sylvia. Caramba! Ao ouvir isso, Sylvia se sentiu humilhada. Ela aumentou sua força, mas quando sua espada encontrou o machado de Daidara, ela foi arrancada de sua mão, e a força aterrorizante a fez perder o equilíbrio. Sylvia cambaleou e caiu no chão. A figura imponente de Daidara bloqueou o sol, olhando para ela enquanto pesava os 2 grandes machados em suas mãos, seus olhos ficando cada vez mais cruéis. Originalmente, ele planejou cortar Sylvia em 2, mas considerando o aviso de Niall, ele não queria provocar a louca, então mudou seu machado, mirando no pescoço de Sylvia. Acabou. O desespero tomou conta dos olhos de Sylvia ao ver o machado afiado se aproximando. Um estrondo metálico ecoou quando o metal atingiu o metal, provocando uma colisão. A força imensa empurrou Daidara para trás, seu machado voando de suas mãos, girando no ar e finalmente pousando no chão, criando uma rachadura. Sylvia parou por um momento, então viu uma figura aparecer diante dela. Era Shin Sukiara, que tinha vindo apressado. Ufa, parece que não cheguei muito tarde. A boca de Shin Sukiara se curvou, e o Jurmungandreira em sua mão liberou uma temperatura assustadoramente alta, fazendo com que tudo ao seu redor parecesse ligeiramente distorcido naquele momento. Sylvia ficou atordoada, seu rosto ficou vermelho incontrolavelmente e sua respiração ficou rápida. Entretanto, Shin Sukiara não sabia que naquele breve momento havia conquistado o coração de uma jovem garota. Daidara finalmente estabilizou sua postura, olhou surpreso para o súbito aparecimento da figura, mas ainda estendeu a mão para o machado distante. O machado pareceu ganhar vida, tremendo levemente antes de voar para sua mão. São as pessoas do Night Hide. O líder das 3 bestas, Liver, estreitou os olhos levemente. A Night Hide tem ganhado fama ultimamente, especialmente com este membro recém-emergente que matou o general Budo nas ruas da capital imperial usando uma arma imperial especial do elemento fogo. A destreza deste indivíduo fez com que a capital imperial levasse a Night Hide a sério, aumentando em muito o foco sobre ele. Essa pessoa também é considerada uma forte oponente de Esgiat. Experiência, muita experiência. Daidara, cuja mente era repleta apenas de músculos, não via dessa forma. Ele achava que a pessoa à sua frente era muito forte, e se conseguisse derrotá-lo, seu próprio poder certamente alcançaria outro nível. Enquanto suas palavras saíam, Daidara avançou em direção a Shin Sukiara sem nem dar a Liver a chance de falar. Idiota! Liver xingou baixinho. Embora as 3 bestas sejam uma equipe, não há muita camaradagem entre elas. Ao ver Daidara agindo de forma tão imprudente, ele já estava preocupado com sua própria situação. Daidara avançou em direção a Shin Sukiara em 3 passadas, erguendo seu grande machado, pronto para atacar. Shin Sukiara desviou para o lado e agarrou seu pulso com precisão, quebrando todos os ossos do braço com um estalo agudo, como um mestre em técnicas de travamento de articulações. Gritos de dor ecoavam ao redor deles.
Shin Tsukiara parecia indiferente, seus movimentos brutais e decisivos. Ele apoiou o braço contra a garganta do oponente para impedi-lo de cair e, em seguida, golpeou violentamente o braço, quebrando seu pescoço diretamente. Daidara, uma das 3 bestas, foi facilmente derrotado. As pupilas de Sylvia se contraíram. Ela acabará de cruzar as mãos com Daidara e sabia o quão formidável aquele homem era. Mas aos seus olhos, Shin Tsukiara lidou com uma figura tão aterrorizante em um instante. Tão poderoso. Sylvia murmurou atordoada. Shin Tsukiara acenou com a mão casualmente, colocando o machado de 2 pontas do braço imperial em seu espaço do sistema. Sua missão de coleta de coordenadas avançou mais um passo. Entretanto, esse braço imperial ainda não contribuiu muito para sua melhoria, e ele próprio não estava muito interessado. Correr, Liver não hesitou mais. Qualquer um que pudesse derrotar o general Budo e matar Daidara instantaneamente definitivamente não era alguém que eles conseguiriam controlar. Ele ordenou diretamente a Niva que fugisse. Shin Tsukiara zombou. Como ele pôde abrir mão dos 3 brasões imperiais que foram entregues tão facilmente à sua porta? Liver recuou e imediatamente sacou seu próprio braço imperial. A umidade ao redor foi imediatamente mobilizada e transformada em uma parede de água na frente deles num piscar de olhos. Quando o poder mágico do braço imperial terminou de ser conjurado, Liver não hesitou e rapidamente se virou para correr. No entanto, no momento seguinte, Shin Tsukiara balançou o Jormungandr na mão. Altas temperaturas apareceram, e o calor escaldante fez até Sylvia ter que levantar a mão para se proteger. Ela só sentia a boca e o nariz secos, e estava quase sem fôlego. Shin Tsukiara acenou levemente com a mão. Uma onda escaldante de fogo varreu o céu e instantaneamente se transformou em ki de espada. A parede de água aparentemente resistente se estilhaçou em um instante. Uma grande quantidade de vapor de água evaporou. O poder do ki da espada não diminuiu nem um pouco. Foi Liver quem reagiu e agarrou Niall apressadamente, esquivando-se para o lado e evitando o ataque por pouco. Uma trincheira grotesca apareceu no chão. Niall engoliu em seco, assustada com o poder da espada, e sua testa já estava coberta de suor frio. Liver também parecia infeliz. Ele não escolheu resgatá-la por causa de sentimentos profundos com o colega, mas sentiu que ter mais um Niall para ajudar aumentaria um pouco as chances deles. Droga, Daidara, ele nos arruinou. Niall praguejou ferozmente. Aquele idiota nem percebeu a força do oponente antes de fazer um movimento. Agora só restavam eles 2, e a situação havia se tornado ainda mais crítica. Quem imaginaria que uma pequena missão de assassinato poderia realmente atrair um chefe? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 174. Não tenho escolha. Tenho que ir com tudo contra ele. Niall cerrou os dentes, e às pressas, sacou seu braço imperial, grito, uma arma em forma de flauta. Rapidamente começou a tocar uma bela melodia. A música tinha um efeito amplificador, mas sem Daidara não tinha muita utilidade. Quando ela estava prestes a continuar jogando, Shin Tsukiara já havia feito seu movimento. Ele não era tolo de ficar parado ali, esperando o oponente acumular seus bufos. Liver cerrou os dentes, prestes a dar um passo à frente para ajudar, mas de repente congelou no lugar porque percebeu que não conseguia mais controlar a umidade do ar ao redor. Altas temperaturas se materializaram no Jormungandr de Shin Tsukiara, e era possível ver visivelmente as chamas fervendo na lâmina. Não era fogo real, mas uma ilusão criada pelo calor extremo. Essa temperatura, 690, já havia alterado o ambiente ao redor. O ambiente originalmente úmido havia se tornado bastante seco. O efeito do braço imperial de Liver era manipular a umidade. Sem água por perto, suas habilidades eram essencialmente reduzidas pela metade. Dengue. Do outro lado, o Niall, vendo Shin Tsukiara se aproximar, continuou recuando. Não conseguiu se esquivar a tempo e só pôde usar o grito novamente. Uma aura aterrorizante invadiu seu corpo, e sua pele, antes cristalina, de repente ficou cheia de veias e seu rosto distorcido. Niall deu um tapa na palma da mão, mas não importava o quanto ela lutasse. Seu destino já estava selado. Jormungandr atacou sem hesitação. Uma cabeça ensanguentada foi jogada e rolou no chão. Shin Tsukiara acenou com a mão e levou Scream para o espaço do sistema. Os olhos de Liver estavam vermelhos. Ele não tinha como escapar naquele momento. Ele começou a usar todo o poder de seu braço imperial. De repente sua pele ficou vermelha, e então a pele de seu braço se abriu. Gotas de sangue escorriam dos ferimentos em sua pele e começaram a condensar no ar. Shin Tsukiara zombou, seu olhar era brincalhão. Uma chama ainda mais aterrorizante rompeu, junto com uma pressão inigualável, a de um dragão. Bom. Depois de finalmente tomar uma decisão de vida ou morte, as pernas de Liver cederam repentinamente e ele se ajoelhou no chão, com todo o corpo em posição de bruços. O chão sob ele continuou rachando, e fissuras se espalharam. A esfera de sangue que havia se condensado no ar também perdeu o controle naquele momento. Com vochos, ela se estilhaçou e se espalhou por todo o chão. Mas antes de atingir o solo, sons de chiado puderam ser ouvidos. A alta temperatura evaporou as gotículas de sangue. Shin Tsukiara caminhou passo a passo em direção a Liver, com lembranças de Liver na obra original ecoando em sua mente. Este homem tinha algum charme, mas era uma pena que ele o enfrentasse. Ele não fez nenhum movimento, apenas parou de suprimir a temperatura de Jormungandr. A cada passo que dava para mais perto de Liver, mais assustadora era a temperatura que o pressionava. Era como se estivesse diante de um sol vermelho. Sua pele ficou cada vez mais pálida por causa dos ferimentos, e o sangue de seu corpo começou a evaporar em grandes quantidades, transformando a névoa branca ao redor em uma névoa de sangue. Gritos de dor ecoaram. Mas os gritos foram ficando cada vez mais fracos, até finalmente perderem toda a força. Quando Shin Tsukiara chegou a Liver, restava apenas um cadáver ressecado. Quem poderia imaginar o que ele havia enfrentado na vida? Shin Tsukiara se abaixou e pegou o brasão imperial do cadáver. Era uma ferramenta em forma de anel. Marlin preto.
Feito a partir dos órgãos de criaturas aquáticas perigosas que manipulam o fluxo da água, o portador pode controlar livremente o líquido em tudo que toca. Sua técnica secreta consiste em usar o próprio sangue como uma arma chamada lâmina de sangue. A habilidade dessas armas imperiais era bem poderosa, mas tinha limitações significativas. Se pudesse controlar diretamente poderes elementais como as armas imperiais de Budo e Egiate, seu potencial seria ilimitado. Shutsukiara guardou o anel. Só então ele teve tempo de se virar e olhar para a garotinha que havia salvado Sylvia. Shutsukiara acenou com a mão e também guardou o Jurmungandrer. A temperatura altíssima e assustadora ao redor caiu repentinamente e, embora ainda estivesse seco, finalmente permitiu a respiração. Muitos cavaleiros sobreviventes deram tapinhas no peito, aliviados, olhando para Shutsukiara com olhos cheios de medo. Os cavalos relinchavam. Shutsukiara e a bela jovem trocaram olhares. Esta última ainda mantinha a expressão tensa e só recobrou a consciência ao ouvir o relincho. Você é do Nighthad, meu pai não é uma má pessoa. Sylvia rapidamente acenou com a mão para explicar. Eu sei, seu pai é um bom funcionário. Este país ainda precisa de pessoas como você. Shutsukiara assentiu e ajudou Sylvia a se levantar. Sylvia corou e concordou. Dentro da carruagem, o ministro Peter também saiu às pressas. Ao vê-lo encharcado de suor, ele também ficou chocado. Ele continuou expressando sua gratidão a Shutsukiara. Certo, vamos lá. Eu te escolto para fora da capital imperial. Shutsukiara deu um tapinha no ministro Peter. Não se preocupe, este país não pode viver sem você. Você poderá voltar em breve. Já que Shutsukiara planejava usar essas pessoas, ele naturalmente as trataria bem agora. O ministro Peter, sendo um alto funcionário da corte, naturalmente sabia da operação noturna. Não havia mais necessidade de mencionar sua reputação. Ele estava secretamente grato pelo ataque noturno. O que você quer dizer? O ministro Peter estava um tanto agitado, e os dois se entreolharam. Tudo ficou entendido sem que ninguém dissesse nada. Nenhum dos dois percebeu que Sylvia, que normalmente é barulhenta, agora estava se comportando como uma garotinha. Seus olhos estavam cheios de admiração juvenil quando ela olhou para Shutsukiara. Shutsukiara não se importava com isso, mas se isso pudesse estabilizar a corte, ele não se importaria em sacrificar seu próprio charme. Shutsukiara escoltou o ministro Peter e sua família para fora da capital imperial. Após concluir todas essas tarefas, Shutsukiara retornou ao acampamento de ataque noturno. Negenda e os outros não sabiam que Shutsukiara havia encontrado Egiate mais tarde. Eles apenas ouviram os relatórios de Minnie e Sheeli, sabendo que dessa vez estavam em apuros e quase foram perdidos por um guarda imperial que era usuário de Teigu. Felizmente, Shutsukiara chegou a tempo de salvá-los. Quanto ao que aconteceu com Shutsukiara, eles não investigaram mais profundamente, talvez por confiança em seus companheiros. O quê? Você está dizendo que encontrou o ministro Peter e sua família no caminho de volta, e que eles foram expulsos da capital imperial? Negenda disse surpresa. O ministro Peter quase sempre esteve do lado do exército revolucionário. Nesse caso, que bom que foi você. Caso contrário, o ministro Peter estaria em perigo. Negenda suspirou aliviada. Mesmo que o ataque noturno encontrasse as 3 bestas, eles poderiam não vencer e até mesmo estar em perigo. A expressão de Negenda era séria. Primeiro, havia o usuário de Teigu, e depois as 3 bestas. As futuras missões do ataque noturno não pareciam ser muito fáceis. Negenda, quero discutir uma coisa com você. De repente, Shutsukiara falou. Ele pensou nisso por muito tempo e sentiu que era hora de colocar as cartas na mesa. Capítulo 175. Ao ouvir isso, a atmosfera do ataque noturno ficou tensa. Negenda sabia muito bem que Shutsukiara, uma pessoa forte como ele, devia ter um certo propósito ao se juntar ao ataque noturno. Não precisa me olhar assim. Quando me juntei ao ataque noturno, minha intenção inicial era a mesma que a sua. Este país decadente já está gravemente doente e realmente precisa de uma grande reforma. Shutsukiara escolheu cuidadosamente as palavras. Dizer isso pelo menos não tornaria Negenda muito repulsiva. Negenda sentiu, era esse o ponto que ela tinha visto, então ela escolheu não se envolver nas várias inconsistências em Shutsukiara. Já encontrei o melhor aliado. Se não me engano, a cabeça do ministro já está a caminho, disse Shutsukiara com um sorriso. Egiate é impulsivo, e o ministro não tem defesas, então ele não está preocupado que Egiate irá falhar. Além disso, Egiate também tem a lua de gelo que ele lhe deu. Com sua força, mesmo que a essência do demônio esteja selada, dificilmente haverá alguém na capital imperial que possa rivalizá-la. O que? Negenda ficou assustada. Quem é o aliado de quem você está falando? Egiate. Toda a base de ataque noturno ficou em silêncio. O notório general, o mais forte da capital imperial, está na verdade conspirando com Shutsukiara. Negenda e Egiate já foram companheiras de armas, e ela conhece Egiate muito bem, então ela fica ainda mais confusa sobre como Shutsukiara convenceu Egiate. Shutsukiara deu de ombros. Será que ele deveria dizer que esse é o poder do amor? Imediatamente depois, Negenda ficou animada. Se Egiate estiver realmente disposta a ajudar, então o maior desafio para derrubar este império já foi resolvido. Se esse for realmente o caso, então posso reportar imediatamente ao quartel-general do exército revolucionário e fazê-lo se rebelar e atacar a capital imperial, disse ela. Ao ouvir isso, Shutsukiara balançou a cabeça. Mesmo que o ministro caia, as forças complexas sob seu comando são muito grandes. Essas pessoas são profundamente pecaminosas e detêm um poder considerável. Elas definitivamente não estarão dispostas a ser cordeiros para o matadouro.
Após a queda do ministro, Ejiate poderá consolidar rapidamente o poder militar. Esta é uma guerra desnecessária, disse Shin Sukihara lentamente, se o exército revolucionário realmente estiver a favor da revolução. Najenda é uma mulher inteligente que consegue entender o que Shin Sukihara quer dizer com apenas um pouco de reflexão. A implicação da última frase é perguntar a Najenda se o exército revolucionário está tentando salvar o país ou se tornar imperador. As pessoas ao lado dela, Minnie, Sheele e Leone, também parecem tensas, mas pelos seus olhos gentis, fica claro que elas já se decidiram. Eles definitivamente apoiarão Shin Sukihara. Chefe, Leone, o mais impaciente entre eles, falou para lembrar. Então, o que você quer fazer? Najenda deu um sorriso leve, bem relaxado. Olhando nos olhos de Shin Sukihara, provocante, ela realmente não sabia de onde aquele jovem tirava tamanha influência. Capaz de cativar completamente as garotas do ataque noturno, e perguntou. Espero que você consiga contatar o líder do exército revolucionário e fazê-lo se submeter à capital. Depois que Ejiate assumir o poder, você e Ejiate retomarão o controle do poder militar e político do país. O ministro Peter também entrou em contato com os antigos ministros e pode ajudá-lo. Acredito que sob sua governança, a decadência deste país poderá ser gradualmente erradicada, disse Shin Sukihara com um sorriso. Ao ouvir isso, Najenda ficou em silêncio. Essa era de fato a melhor solução. Com o menor custo poderia mudar o país. E se o exército revolucionário se recusar? Najenda perguntou novamente. Desta vez, Ejiate retornou e resolveu completamente a questão das tribos da fronteira norte. 200.000 soldados estão posicionados do lado de fora da capital. Se o exército revolucionário não se submeter, tomarei as rédeas da situação e os eliminarei, disse Shin Sukihara sem hesitar. Ele já havia expressado sua boa vontade, agora cabe a Najenda decidir. Ninguém pode mudar isso. Mesmo que isso envolva as vidas de centenas de milhares de pessoas no exército revolucionário, nada poderá detê-lo. Quanto à capacidade de Shin Sukihara, Najenda não tem dúvidas. Apenas um Ejiate já fez todo o exército revolucionário e o ataque noturno temê-lo como um tigre. Além disso, o poder de combate de Shin Sukihara, aos seus olhos, não é nem um pouco menor que o de Ejiate. E, Najenda olhou para Leone, Sheele, Minnie e outras, essas garotas abaixaram a cabeça timidamente, não ousando encarar Najenda. Najenda entendeu que se ela decidisse se separar, Minnie e os outros acabariam escolhendo ajudar Shin Sukihara. Certo, vou esclarecer os prós e os contras ao líder do exército revolucionário. Dê-me 3 dias. Najenda finalmente suspirou e falou. Shin Sukihara sorriu instantaneamente, seu tom se tornando muito mais suave. Eu sei com o que você está preocupado. Ejiate não interferirá no desenvolvimento deste país, e quanto aos generais do exército revolucionário, não os destituirei de seu poder militar, contanto que não se metam em encrencas. Com a garantia de Shin Sukihara, Najenda ganhou um pouco mais de confiança e assentiu seriamente. Foi por isso que você se juntou ao Night Ride? De repente, uma voz fria soou abruptamente. Todos no Night Ride ficaram surpresos porque não perceberam que alguém já havia se aproximado, indicando que a força da pessoa era bem alta. Eles conseguiram até mesmo evitar a detecção das armas imperiais de Lubok. Ao ouvir a voz, eles olharam e viram uma mulher severa vestida com um traje militar azul gelo, Ejiate. Ejiate entrou de salto alto, e apenas sua aura suprimiu as diversas mulheres presentes, deixando-a sem palavras. Najenda engoliu em seco, sentindo-se nervosa, mesmo sabendo que Ejiate era agora sua aliada. O uniforme de Ejiate estava manchado de sangue, sugerindo que ela tinha acabado de matar algumas pessoas. Ela segurava um pacote e o jogou casualmente no chão. O pacote se desdobrou e uma cabeça ensanguentada rolou para fora. Era a cabeça do ministro. Ela realmente fez isso. Ejiate caminhou até Shin Sukihara e lhe entregou uma arma imperial feita de cristal. Não sei para que serve isso. Shin Sukihara apenas sorriu, sem dar nenhuma explicação. A atmosfera ficou um tanto estranha. Era como um campo de batalha de amor. Felizmente, Ejiate não pareceu se importar muito. Ela se considerava a esposa principal e se deu ao trabalho de observar as mulheres com certo interesse. Ela até beliscou o rosto fofo da Minnie. Ela é uma menina bonita, mas talvez muito jovem. Não tenho certeza se ela seria boa para ter filhos. Ouvindo os julgamentos de Ejiate, o meu ficou vermelho de vergonha. Embora gostassem de Shin Sukihara, nenhum deles havia quebrado essa barreira ainda. O que você está falando bobagem? O meu ficou nervoso. Ela até ousou gritar com Ejiate. Capítulo 176. Ejiate olhou para Shin Sukihara confusa, seus olhos claramente perguntando, eu entendi errado? Não. Shin Sukihara balançou a cabeça, sem saber se deveria abrir seu coração, porque a aura de Ejiate era tão forte que nem mesmo Leone, que geralmente é a mais barulhenta e ousada, teve coragem de roubar a posição de esposa principal. Este campo de batalha na verdade se tornou menos intenso. Mas ela é sua irmãzinha, não a assuste. Você. Minnie apontou para Shin Sukihara, incapaz de falar por um longo tempo. Finalmente, sob o olhar zombeteiro de Najenda, ela não aguentou mais e correu de volta para o quarto, cobrindo o rosto. Najenda riu baixinho, olhando para o rosto sorridente de Ejiate. Você realmente mudou muito. Mal consigo te reconhecer mais. Realmente. Ejiate se virou para olhar Najenda. Talvez você também possa ser nutrida pelo amor. Vocês dois. Najenda apontou para Shin Sukihara e Ejiate, seu eu interior chocado finalmente se acalmando. Agora ela entendia completamente. Então Shin Sukihara é o homem de Ejiate. Não é de se admirar que somente esse motivo pudesse fazer uma mulher como Ejiate decidir se submeter, mesmo traindo o império por ele. Ao mesmo tempo, ela também estava curiosa sobre como Shin Sukihara havia conquistado Ejiate. Najenda ordenou que Bula e outros preparassem um banquete para celebrar a vitória da revolução. Depois que o banquete terminou, para espanto de todos, Ejiate arrastou Shin Sukihara para a sala.
fazendo todo mundo rir. 3 dias depois, Najenda cumpriu sua promessa. O principal motivo é que a força de dissuasão de Shin Sukihara e Ejiate é muito forte. Do lado do exército revolucionário, sejam eles ambiciosos ou a favor da revolução, todos concordaram após ouvir que Shin Sukihara não afetaria o poder militar em suas mãos. A mudança no império começou em uma reunião na corte onde Ejiate segurou a cabeça de um ministro e a jogou no corredor, provocando inúmeras tempestades. Ejiate e Najenda cooperaram, demonstrando métodos implacáveis. Quaisquer vozes contrárias foram fortemente reprimidas, e a carga de trabalho do ataque noturno aumentou consideravelmente. Ao mesmo tempo, eles começaram a alterar leis nacionais e a introduzir políticas de assistência a desastres e redução da pobreza. Em apenas uma semana, o general de sangue de ferro, que originalmente era temido por todos, tornou-se o salvador elogiado por todos. Quando Ejiate saía para a rua, ela estava cercada de pessoas. As pessoas mais simples colocavam vegetais, ovos e outros itens nas mãos dos guardas de Ejiate. Ejiate parecia indiferente na superfície, mas Shin Sukihara, que estava com ela todos os dias, sabia que ela já havia começado a mudar. Então, com o que Shin Sukihara estava ocupado? Ele continuou com essa enorme máquina de império, colecionando armas imperiais. No Tesouro Imperial, havia mais de uma dúzia desses artefatos com inúmeras funções e tipos. Somando-os aos que havia obtido anteriormente, ele concluiu facilmente sua tarefa de sistema. Esse é o benefício do poder. Se ele tivesse que coletar tudo sozinho, levaria uma quantidade indeterminada de tempo. À medida que o império se estabilizava gradualmente, outra notícia surgiu. O novo general do império, Ejiate, que detinha o poder militar exclusivo, estava se casando. E o homem que se casou com ela não tinha fama. Muitas pessoas nunca tinham ouvido falar dele. Mesmo assim, algumas pessoas descobriram que esse cara invejável tinha várias concubinas, como Minnie, Sheele, Leone e Sylvia. Shin Sukihara se sentiu injustiçado. Às vezes, a melhor maneira de estabilizar um país é por meio de alianças matrimoniais. Ele não teve escolha a não ser se casar com a filha do ministro Peter, vendendo sua própria aparência. Após completar as tarefas em Akame Geakyu, Shin Sukihara não tinha pressa em partir. No enredo original deste mundo, devido à grave perda e dano das armas imperiais, artesãos foram chamados para coletar materiais de espécies perigosas. Com elas, eles puderam criar teigu biológico que não eram muito inferiores às armas imperiais. Este é o maior valor do Akame Geakyu. Um grande número de artesãos imperiais foi recrutado e recebeu o mais alto tratamento. Eles tinham equipes de caça especializadas que saíam para capturar espécies perigosas e coletar materiais. E o teigu biológico ou materiais de alta qualidade que foram criados seriam enviados por Shin Sukihara para o Mundo Ninho do Dragão, onde seriam encantados e pesquisados pelos artesãos e pela magia do Mundo Ninho do Dragão. Agora, no Mundo de Ninho do Dragão, Shin Sukihara já cultivou um exército para Velskud que é extremamente leal e equipado com quinque de primeira linha e itens mágicos. Pode-se dizer que esse exército pode facilmente conquistar um mundo com fraco poder de combate. Shin Sukihara permaneceu no mundo, Akame Geakyu, por quase meio ano, desenvolvendo laços emocionais com várias mulheres e aproveitando a vida, esperando até que tudo estivesse pronto antes de se preparar para abrir o próximo mundo. Sistema, determine as coordenadas do próximo mundo. O poder misterioso do sistema se revela, e uma onda de luz surge gradualmente à sua frente como uma cortina d'água. Shin Sukihara respirou fundo e verificou sua mochila do sistema novamente. Vários itens, artefatos mágicos, quinque e armas imperiais estão todos lá, e então ele entrou. Fim do vídeo. Para acesso antecipado a vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.